Olá, iniciamos hoje a segunda parte do sistema genital com o tópico sistema genital feminino. Nesta primeira aula, nós abordaremos patologia do colo uterino. Como a gente tem feito em todas as aulas, né, antes da gente estudar os processos patológicos, a gente está se propondo a fazer uma breve revisão sobre os aspectos anatômicos, às vezes histológicos, embriológicos, porque são todos importantes para os tópicos que iremos estudar, se considerarmos que dentro da nosologia prevalente, os temas mais importantes estão voltados para as neoplasias, como nos referimos na aula de patologia da próstata. Então, eu trouxe aqui uma peça anatômica que foi produzida, né, durante uma autópsia, em que a gente, então, fez a dissecção das estruturas da pelve de uma paciente do sexo feminino. Então, nós temos aqui o útero colocado na posição em que se encontrava na pelve, em conjunto com os anexos bilateralmente. Vocês podem perceber que o útero tem uma forma de uma pera invertida, com a sua extremidade mais estreita, né, voltada inferiormente, e que se continua com a parede vaginal, né, aqui na luz vaginal. Aqui a porção mais alta, mais globosa e arredondada, a gente tem uma superfície revestida por uma membrana serosa. Aliás, são dois folhetos do peritônio, um deles que vem posteriormente revestindo o reto, ele vai se refletir na parede posterior do útero, depois uma nova reflexão para cobrir a parede anterior, e estes dois folhetos acolados formando então o ligamento largo, que está aqui como um dos principais pontos de sustentação do útero. Além deles, aqui, mais inferiormente, a gente tem o ligamento redondo. Existem outros ligamentos cardinais, aqui ligados à face pélvica, né, situados na região mais inferior, né, do colo uterino. Vocês estão vendo também aqui a posição dos anexos, né? A gente tem as tubas uterinas, também recobertas pelo peritônio, né? Pela serosa, formando aqui o mesosalpinge e o mesovário, bilateralmente. E estão vendo também os ovários, ovários de mulher em idade fértil, inclusive tem sinais de ovulação recente. A forma característica e volume característico, né, desses órgãos. Quanto aqui ao útero, vocês podem perceber que entre os dois folhetos de peritônio, especialmente nessa porção mais inferior do útero, e entre elas, né, entre esses dois folhetos, nós temos um enchimento, um coxim, fibra adiposo, que representa os paramétros, que está mais abundante exatamente nessa região. Outra coisa importante é em relação ao volume do útero. Todos nós sabemos que uma das importâncias dele, né, que ele é responsável por conter, sustentar e nutrir o concepto até o período do parto, né? Então, a função importante, ele tem mudanças na sua constituição anatômica, na sua forma, com a idade e também com o estado de gravidez. A gente diria que, proporcionalmente à estatura da mulher, a sua complacência corporal, o peso pode variar entre 50 a 100 gramas, com uma média em torno de 70 gramas, uma mulher em idade fértil, né, na estatura média do brasileiro. A parte mais alta do útero é chamada de corpo uterino, a parte mais inferior, então voltada para baixo, é chamada de colo uterino, entre as duas, uma região anatômica que denominamos istmo. Aqui nós temos, então, um corte feito longitudinalmente, em que podemos observar a superfície de corte e notar que a maior parte deste órgão é constituída por uma parede muscular homogênea, em que fibras musculares lisas dispostas paralelas, né, entre si, de forma a delimitar concentricamente essa cavidade presente no seu interior, demonstra claramente a importância deste órgão, né? Que é, durante o período expulsivo, ser capaz de, com a contração, expulsar o feto através deste canal que passa exatamente ao nível do colo uterino, caminhando, então, para a luz vaginal que aqui se encontra. Percebam também que essa cavidade, chamada de cavidade uterina,
ela é delimitada ou ela é revestida por uma mucosa. Aqui no corpo uterino, essa mucosa, ela é chamada de endométrio. Endométrio. E a musculatura que sustenta, então, a parede é o miométrio. O endométrio, ele sofre modificações cíclicas responsivas aos hormônios, inclusive no estado de gravidez, e ao local onde a placenta irá se implantar. Aqui nós temos, junto ao colo uterino, a parte mais interna do colo uterino, chamada de endocérvice, e a parte externa do colo uterino, voltada para a luz vaginal, chamada de ectocérvice. A passagem do canal endocervical para a luz vaginal se dá por uma região anatômica chamada de orifício externo, que pode ser observada no exame direto, quando podemos observar aqui o colo uterino, inferiormente. Aqui, mais internamente, na transição do corpo uterino com o colo uterino, a gente tem essa região anatômica, denominada de istmo, e bem aqui, no próximo da transição entre o canal da cervical e a cavidade uterina, existe uma região virtual chamada de orifício interno, que faz, então, a passagem dessas duas cavidades. Outro ponto importante perceber é que o revestimento da parte interna do colo uterino ou endocérvice é totalmente diferente deste revestimento aqui externo do colo uterino ou da ectocérvice. É um revestimento mucoso mais espesso, mais orientado para a topografia ao qual ele está exposto, né? Ao meio, ao pH, aos traumatismos durante o coito, que tem que ser um epitélio de maior sustentação. E é o mesmo que se continua aqui com a mucosa vaginal. Aqui no canal endocervical é uma mucosa um pouco diferente. Então, este seria um útero normal, cujas dimensões básicas seriam mais ou menos 8 centímetros de comprimento, 6 centímetros de largura e 4 centímetros de espessura. O motivo de nossa aula hoje, então, será exatamente as doenças que acometem aqui o colo uterino, ou cervix. Nós iremos estudar, basicamente, as neoplasias, porque é o que tem de maior interesse, né, em termos de nosologia prevalente, para que o estudante de medicina tenha conhecimentos básicos sobre o que é mais prevalente, sobre o que é mais importante. Nós iremos, então, falar sobre o tumor mais comum que acomete esse sítio anatômico, cujo tipo histológico é o carcinoma de células escamosas, né, que representa aí em torno de 80% dos casos. E vamos discutir também um pouco sobre suas lesões precursoras e qual é o comportamento e a evolução dos tumores invasivos. Dentre as lesões que acometem o colo uterino, de longe, né, as mais comuns são o carcinoma de células escamosas, os carcinomas de células escamosas. Praticamente todo o restante se deve ao adenocarcinoma, né, originário do canal endocervical, que chega a 20% dos tumores nesse sítio anatômico. Então, aqui nós temos o grupo das duas doenças que são mais comuns de afetarem essa região. Se estudarmos a epidemiologia do carcinoma de células escamosas, que é o primeiro assunto que iremos abordar, veremos que, tipicamente, representam tumores que acometem mulheres mais jovens, ao contrário do que vocês estarão vendo ao longo de todos os outros tumores que acontecem aqui no sistema genital e em outras partes do corpo, naquelas em vida sexual ativa, especialmente naquelas que tiveram início precoce da atividade sexual, especialmente antes dos 16 anos, e naquelas que têm histórico de multiparidade, também de múltiplos passados de doença sexualmente transmissível ou infecção ginecológica de repetição, e que muitas vezes estão associados a comportamentos promíscuos. E aqui eu estou me referindo à promiscuidade em termos da prática sexual, em termos da presença de múltiplos parceiros e de parceiros com múltiplos parceiros. E esses fatores todos estão associados, então, realmente a uma atividade sexual alta. E especialmente nas mulheres que têm essas condições, todas aqui citadas, e que, de forma antagônica, teriam menor acompanhamento ginecológico. Esse gráfico mostra
taxas de mortalidade por câncer, especialmente nos tumores mais importantes, né, em modelos de países desenvolvidos. Eu trouxe o exemplo dos Estados Unidos. Se vocês perceberem, no início do século passado, ou meados do século passado, aqui nós temos representado nessa linha em roxo, que corresponde aos tumores combinados de útero, que seriam o corpo uterino e o colo uterino. Vocês vão perceber que os tumores representavam a primeira causa de mortalidade por neoplasia maligna em mulheres. Sendo que, deste grupo, na sua estatística, de forma muito mais importante, os tumores do colo uterino. E vocês vão perceber que, ao longo dos anos, essa linha é uma linha que está na descendente, né? E, progressivamente, elas têm ficado baixas, e isso se deve a alguns dados bastante interessantes. Primeiro, que esse tumor, que nós vamos estudar agora, é um tumor que causa impacto populacional. Por quê? Ao contrário do que estamos acostumados, são mulheres mais jovens, mulheres em vida produtiva, né? Mulheres que são importantes no mercado de trabalho, e às vezes mulheres mais jovens, com filhos, criando filhos, né? Então, isso gera comoção, porque elas são mulheres que podem morrer mais precocemente, deixar filhos pequenos, elas vão se ausentar muitas vezes do trabalho para tratamento, né? Então vão gerar um custo adicional. Então, tudo isso gerou um impacto populacional, que gerou ou motivou uma série de estudos combinados envolvendo epidemiologia, ensaios clínicos, radiológicos, cirúrgicos e de anatomia patológica. E todo esse conhecimento, né, acumulado, como vocês podem perceber, trouxe uma série de conhecimentos importantes sobre a gênese desse tumor, sobre os mecanismos de sua formação, sobre os mecanismos através dos quais as lesões precursoras se formam e também mecanismos que a gente pode utilizar para diagnóstico e, assim, combinando tudo isso para propostas terapêuticas que podem ser eficazes. Então, fazendo com que toda essa gama de conhecimento acumulado, não só para diagnóstico, mas também para tratamento, levou essa doença hoje para mais ou menos 19ª, 20ª posição entre os tumores que mais afetam e matam as mulheres. Se olharmos a estatística nacional, aqui retirada, né, dos dados do INCA de 2020, vocês vão perceber que a gente tem um número que mostra que o câncer de colo uterino na população feminina do nosso país, em dados de 2018, referem que o câncer de colo uterino representa a 4ª causa de morte por neoplasia maligna em mulheres. O que, de certa forma, seria injustificável, né, se compararmos com o que acontece com os países desenvolvidos. Aqui uma série de questões envolvem tanto conhecimento, como disseminação das informações, quanto acesso ao sistema de saúde, quanto a aplicação de vacinas e quanto a proposta de tratamento, né, a facilidade das mulheres de se integrarem aos meios de tratamento. Então, os números são ainda altos, existe uma variabilidade aqui nas diferentes regiões do país, sendo pior nas regiões centro-oeste, norte e nordeste, e com melhores números em boa parte do sul e do centro-oeste. Então, como vocês devem ter percebido, o câncer de colo uterino pode ser considerado uma doença sexualmente transmissível, né? Essa forma de transmissão é presente em 98% dos casos. E, sendo sexualmente transmissível, né, ele estaria associado a um agente que foi reconhecido há algum tempo atrás, no final do século passado, e está associado a uma infecção por um vírus, né, chamado de Human Papilloma Virus, ou simplesmente HPV. O HPV, ele representa hoje o melhor modelo de carcinogênese viral. E através, e por meio de todos esses estudos, né, a gente hoje conhece muito de carcinogênese viral, e talvez seja o câncer de colo uterino aquele tumor em que mais se conhece sobre os seus mecanismos de formação, as suas vias de transmissão, a sua evolução e o seu prognóstico. Então, seria um grande avanço em matéria de carcinogênese. Existem também, além da transmissão sexual, duas possíveis formas de disseminação do processo. O primeiro seria a forma de transmissão vertical, a passagem, né, da mãe para o concepto, que pode ser feita especialmente durante a passagem do canal de parto.
E essa condição pode estar associada a dois processos patológicos interessantes. O primeiro é chamada papilomatose respiratória juvenil, em que há vários papilomas ou várias lesões proliferativas, né, na mucosa respiratória, surgidas nas pessoas ainda em fase mais jovem, que pode cursar com, inclusive, obstrução respiratória e, eventualmente, mais para frente, com transformação. Outra possibilidade é o surgimento de lesões na região da genitália, já que esses tipos de HPVs eles têm filia ou predisposição por regiões da área anogenital, de surgirem mesmo em crianças pequenas, antes de 1 ano ou até 2 anos, né? Lesões do tipo condilomas em região anogenital, o que muitas vezes nos leva a suspeitar de abuso sexual, é uma das causas de investigação em medicina legal. Fômites, através de partículas em suspensão em líquidos, são possíveis, aí então, contato com superfícies como vasos sanitários, etc., poderia ser um meio passivo de transmissão, contato com peças íntimas também, né? E lembrando aqui que os preservativos, né, as camisinhas, elas não conferem 100% de proteção, uma vez que áreas não protegidas e expostas, como corpo do pênis, o escroto e outras regiões, podem entrar em contato, né, com a pele do parceiro e aí, então, haver a transmissão. Durante a infecção pelo vírus HPV, a gente tem, em média, uma incubação de 3 semanas a 8 meses, aliás, uma duração máxima, né, de 3 semanas a 8 meses, com uma média em torno de 3 meses, né, para que haja a possibilidade de desenvolver uma doença. O papiloma, o vírus do papiloma humano, o HPV, ele é hoje um vírus colocado na família Papilloma viridae. São todos eles epiteliotrópicos, ou seja, eles têm filia por mucosa e pele, e pelos mecanismos naturais de proliferação, em que eles utilizam o maquinário celular para a sua replicação, eles são todos indutores de proliferação celular, os tipos mais que outros. Existem vários genotipos descritos, dentre eles vários subtipos e várias variantes, né, com modificações de pequenas porções aí do seu código genético, e todos eles comprovadamente de transmissão sexual. E só para a gente ter uma ideia, existem cerca de 118 genotipos diferentes de HPV, todos eles com algum potencial oncogênico, que infectam tanto homens quanto animais, cerca de 40 deles exclusivamente na região anogenital. Sendo assim, eles são divididos em dois grupos, aqueles com maior potencial de transformação maligna, chamados de HPV de baixo risco ou de baixo potencial. Dentre eles, nós temos vários tipos, como os tipos 6, 11, 42, 43 e 44, destacando aqui, de longe, a frequência bem maior dos tipos 6 e 11. E esses tipos, né, são os que são responsáveis pelas chamadas lesões virais produtivas, que são as lesões típicas dos HPVs de baixo potencial de transformação. Os de alto potencial de transformação ou de alto risco, né? Aqui nós temos vários tipos nessa lista, destacando-se aqui os tipos 16 e 18, dentre todos esses grupos, pela sua maior prevalência. Lembrando que os tipos 16 e 18 juntos, combinados, produzem cerca de 70% das infecções deste sítio, enquanto que o tipo 18 sozinho apenas 10%. Outros, individualmente, podem colaborar com até 5% dos casos. De fato, esses tipos de HPVs com maior potencial de transformação são aqueles que são responsáveis pela formação das lesões precursoras e, obviamente, das lesões invasivas. Então, é importante que, além de conhecermos, né, que existe esse tipo de vírus, que se destaque que eles têm potenciais oncogênicos diferentes, sendo aqueles os de baixo risco e aqueles os de alto risco de transformação. Lembrando que os de baixo risco são aqueles que formam as chamadas lesões produtivas, né, caracteristicamente vistas como as lesões verrucosas, né, presentes na região anogenital, que nessa topografia recebem o nome de condiloma acuminado. Os HPVs de alto risco, por sua vez, são aqueles que vão formar tanto as lesões precursoras quanto os carcinomas de células escamosas de vários sítios dessa região, como, por exemplo, a vulva, a vagina, também o pênis, região anal e perianal,
além de outros sítios, como a tonsilas, né? E, inclusive, o adenocarcinoma do canal endocervical. Aqui nós temos uma representação esquemática do vírus HPV, que é um vírus DNA de fita dupla circular, hoje se conhece, né? Basicamente todo o seu perfil genético. Ele representa mais ou menos 8.000 pares de bases, todos eles bem estudados, seus códons bem caracterizados, várias de suas proteínas estudadas, de formato icosaédrico, como vocês podem ver, inclusive, aqui no microscópio de varredura, e que são todos vírus sem envelope, que tem um capsídeo proteico, né, constituído de 72 capsômeros de forma pentamérica, como vocês podem observar aqui nesse desenho esquemático. São todos eles, então, pois vírus sem envelope. E o seu DNA é dividido basicamente em ORFs, né, que a gente pode traduzir do inglês como janelas ou fases abertas de leitura, que são segmentos desse genoma capazes de codificar uma proteína específica. E elas têm funções específicas dentro do ciclo de vida deste agente. Basicamente, vale lembrar que toda essa sequência, né, dessas proteínas que codificam desses segmentos de genes que codificam algumas proteínas, se iniciam com ATG e terminam com TAA, TAG ou TGA. Então, baseado nessas sequências, foram reconhecidas várias partes do genoma que foram divididas em 3 partes, chamadas de partes funcionais. E são reconhecidas pelas siglas, né, do seu nome em inglês, como as ORFs ou os códons que são da sigla precoce do inglês early, que são aquelas que atuam precocemente na carcinogênese ou no processo de replicação. L vem do inglês late ou tardia, que surgem mais tardiamente, ou têm a função mais tardia. E uma outra lesão chamada de Long Control Region, que é o LCR, que é uma região que não tem transcrição, mas que, por sua vez, é um sítio de instalação e de ligação de vários fatores transcricionais epiteliais que servem para estimular o sDNA a iniciar o seu processo de replicação, e também um sítio de ligação para uma proteína produzida por uma dessas ORFs, chamadas E1, em que, uma vez ligada nessa LCR, ela dispara o potencial para o início da replicação do vírus. Aqui nós temos desenhos esquemáticos, né, mostrando aqui as ORFs divididas em E1, 2, 4, 5, E6 e E7, que são as mais importantes, e estão associadas a codificações de proteínas que são extremamente importantes para a replicação viral. Elas são chamadas de oncoproteínas porque elas são proteínas que vão interferir no ciclo celular. E, por fim, numa próxima etapa, então, numa fase tardia da replicação, surgem aqui, então, as proteínas dos genes ou das ORFs L, que são responsáveis pela codificação de proteínas estruturais e, no fim, pela montagem das partículas virais infectivas que vão se romper e vão se esparramar para as outras células vizinhas, as quais elas irão infectar. No colo uterino, né, especialmente essa topografia em relação ao útero, é uma sede importante de infecção pelo vírus HPV. Vale lembrar que a maior parte das infecções, as partículas virais, elas infectam células superficiais do epitélio, que são células diferenciadas ou em diferenciação terminal, e que elas não têm capacidade de replicação ou de reproduzir o genoma do vírus. Portanto, elas são automaticamente depuradas à medida que, com a maturação, este epitélio ele é eliminado, ele é reciclado. Ou seja, não ocorre mesmo uma infecção que seja importante ou uma infecção que seja ativa. Para que isso ocorra, é preciso que as partículas virais alcancem as porções mais inferiores do epitélio, especificamente as camadas basal e parabasal, as quais a gente encontra células com capacidade de fazer mitose, né? São as únicas células com capacidade de proliferação. E daqui para cima, todo este epitélio que vemos aqui se segue a fenômenos de diferenciação terminal. À medida que ele se caminha na direção da superfície do epitélio, ele vai sofrendo etapas diferentes da maturação, até que formem células basicamente achatadas, sem núcleo, né, com camada córnea,
e então isso vai ser descamado, o epitélio sendo renovado progressivamente. E este epitélio repousa sobre uma membrana basal que separa do estroma logo abaixo. Portanto, para que o vírus alcance porções mais inferiores do epitélio, é necessário, então, microfraturas ou abrasões, que são exatamente o que acontece no período, na fase do coito, né, com o coito, e aí, então, a gente pode observar que há um dano celular, e aqui expondo essas células à infecção pelas partículas virais. Então, é dessa forma que o HPV ele pode, então, produzir algum tipo de manifestação. Na esmagadora maioria dos casos, né, quando um vírus ele alcança a superfície de uma célula, ele utiliza de um receptor de membrana específico, utilizado para a célula para outra finalidade, e ele acaba sendo introjectado aqui dentro do citosol e carreado para o núcleo, onde ele permanece na sua forma circular livre ou forma epissomal. Desta forma, ele só é lido como uma unidade extracromossômica durante o período de reprodução celular. E então ele não produz partículas virais infectivas. E à medida que as células vão se maturando e vão alcançando as porções mais superficiais do epitélio, eles vão sendo eliminados e ocorre a depuração sem que haja nenhuma manifestação clínica, sem que haja nenhuma lesão específica e sem que possamos, de certa forma, fazer o diagnóstico dessa infecção. Esse padrão de infecção chamado, né, pelo HPV, é chamado de infecção inativa, né? Isso aqui é depurado pela própria maturação do epitélio ou pela resposta imunológica. Um evento importante que modifica bastante, né, a carcinogênese é o fato do genoma do vírus poder se integrar ao genoma da célula parasitada. Isso geralmente ocorre naquela região de E1 e E2, em que normalmente há uma abertura desse genoma, há uma clivagem do DNA, justamente ao lado ou adjacente a um proto-oncogene, e vocês vão observar também que há, às vezes, perda parcial ou de grandes partes, né, desses códons de E1 ou E2. Então, esse evento é o que define, né, a presença de uma infecção ou de uma possibilidade de haver uma infecção em que haja alguma manifestação clínica, porque ela é chamada de infecção produtiva justamente por esse motivo, que há uma lesão que pode ser detectada. Nesse caso, os mecanismos são basicamente os mesmos, só que, por algum motivo ainda não muito bem reconhecido, existiria uma maior tendência deste genoma de se abrir e se integrar ao genoma da célula hospedeira. Com isso, a primeira coisa que iria acontecer seria a perda da inibição da função dos outros códons, né, das outras OFs do vírus aqui, que são modulados especialmente pela função de E2, né, que ela é inibitória por essas proteínas mais importantes, que são E6 e E7, chamadas de oncoproteínas virais. E aí começa a haver a transcrição dessas proteínas, né? E a transcrição dessas proteínas acaba, então, por produzir as proteínas E6 e E7, respectivamente. E essas proteínas é que são capazes de controlar, modular ou alterar o ciclo celular em prol de maior proliferação e maior senescência, né, com menor morte celular. Com isso, o que acontece é que o epitélio ele prolifera, aí múltiplas novas partículas virais ao final serão produzidas e essas partículas irão então se romper e infectar novas células vizinhas. A esse tipo de infecção, chamada de infecção produtiva, a gente tem como exemplo clássico as lesões características que são vistas, são elevações do epitélio formando os papilomas, né? Então, a integração ao genoma da célula parasitada parece ser um evento crítico na carcinogênese. Lembrando que, com esse mecanismo, existe a possibilidade de haver a quebra do genoma viral, especialmente nas regiões E1 e E2, que têm controles diretos sobre as oncoproteínas virais, e com isso a gente vai ter uma desregulação da expressão dessas oncoproteínas virais para mais, sem que haja um período de frenagem específico por inibição de E2, e aí nós vamos ter estímulos contínuos à proliferação celular naquela população. E
Este tipo de processo é muito mais efetivo em certos tipos de HPVs chamados de alto risco, por isso eles são aqueles que mais têm risco de transformação celular. O que basicamente essas oncoproteínas irão fazer é degradar as proteínas que são produzidas pelos genes supressores de tumores das células hospedeira. Com isso, nós vamos ter, então, uma proliferação desenfreada e o pior, o que vem associado a isso, é um descontrole também dos genes de reparo de DNA. Então, mutações que normalmente acontecem o tempo todo, elas terão maior chance de ir para frente e menor chance de serem reparadas, e aquelas células alteradas, menor chance de evoluírem para a apoptose, ou seja, a aquisição, né, de mutações ao acaso como eventos aditivos, uma sobre a outra, acaba por levar a célula à transformação com imortalização. Então, esse seria basicamente o evento que estaria associado à transformação. E a esse tipo, né, de processo a gente chama de infecção com transformação. Bom, os HPVs de baixo risco, então, a maior parte deles, o DNA deles, não é vista integrada ao genoma da célula parasitada, e sim permanece na sua forma epissomal. Quando há integração, ela ocorre em menor número de células e por um tempo muito menor, ou seja, a ação das oncoproteínas virais ela é transitória, há sempre um estágio terminal em que as células têm a possibilidade de continuar com a sua maturação e quando existe a produção das oncoproteínas, a ligação delas às moléculas produzidas pelos genes supressores de tumores são menos firmes, né? Elas são mais efêmeras, portanto, a função dessas oncoproteínas virais dos HPVs de baixo risco ela é menor. Sendo assim, eles têm menos chances de levarem a uma transformação efetiva. Então, a infecção com transformação é aquela que seria a infecção que estaríamos estudando como sendo as responsáveis pela produção do carcinoma de células camosas no colo uterino. Para isso, existem algumas condições favoráveis. A primeira, obviamente, é ter a integração e que essa integração seja persistente. A segunda, que haja uma infecção prolongada, especialmente naquelas com alta carga viral. E que, quando houver essa integração, né, o que acontece é que nós teremos bloqueios ou perdas ou deleções de partes dos genes E1 e E2, né? E aí a gente não vai ver aqui os mecanismos de controle pelas oncoproteínas, que elas vão ficar continuamente expressas, né? E no final não há como frenar o sistema de proliferação, portanto não há a etapa final da carcinogênese em que há a duplicação do DNA e a formação das proteínas estruturais do vírus, portanto não há formação de partículas infectivas. Então, esse talvez seja uma das principais observações que pode ser vista, né, nas infecções com e sem transformação. Que nas infecções com transformação, além de termos altas taxas de oncoproteínas presentes no tecido, nós temos baixo número de partículas infectivas ou nenhuma partícula infectiva formada. Obviamente, a produção alta e persistente das oncoproteínas estão associadas a uma atividade proliferativa contínua. E aí, muitas mutações poderão acontecer aleatoriamente e ao acaso, e que poderão ir adiante, né, sem os mecanismos normais de controle celular. Aqui nós temos, então, a representação esquemática dos códons ou das órfis desse DNA do vírus. Estamos vendo aqui as principais oncoproteínas, que são as oncoproteínas E6 e E7, aquelas proteínas que têm como alvo, né, reguladores negativos do ciclo celular. Basicamente, a proteína E6, produzida então pela ORF E6, ela se liga e degrada uma importante proteína, né, produzida pelo gene P53, que é um dos genes supressores de tumor. Além disso, a E6 é capaz de induzir expressão e atividade de telomerase, ou seja, leva a célula à imortalização por não haver, então, chance de estabilizar a frenagem do ciclo, e também leva à inibição de coativadores transcripcionais
e de genes de reparo de DNA e de apoptose, o que, consequentemente, leva a um prejuízo das células de reparar danos no seu DNA. Por sua vez, a proteína E7, produzida pela OFF-E7 do vírus, ela se liga e degrada a uma outra proteína, né, de um outro gene supressor chamado de retinoblastoma. É a proteína P105 do gene do retinoblastoma. Com isso, ele acaba, então, modulando as duas principais vias, né, supressoras de tumor celular. Além disso, E7 é capaz de desestabilizar os centrômeros, produzindo defeitos na mitose. Então, esse conjunto completo de alterações, né, e de interferências que são produzidas pelas oncoproteínas virais no ciclo celular vão levar à proliferação celular desordenada, aumento do número de mutações que vão adiante, perda da capacidade de controle do ciclo celular e perda da capacidade de reparação das células com danos no DNA e perda da formação de apoptose. Então, as principais funções das oncoproteínas são E6, ligação e degradação da proteína P53, e E7, ligação e degradação da proteína P105 do retinoblastoma. Trouxe aqui uma representação esquemática da função dessas duas proteínas que são produzidas pelos genes supressores celulares. Nós temos uma célula aqui freada, né, na fase G1, antes da fase de síntese do ciclo celular. Isso acontece porque a proteína do gene retinoblastoma, a proteína 105RB, ela está, na maior parte das vezes, ligada ao fator transcricional E2, que é aquele que faz a leitura, né, da molécula de DNA, iniciando o processo de síntese, né? Quando a célula tem um estímulo para a proliferação, uma das coisas que acontece é a liberação de quinase e ciclina, né? Então, quinase dependente de ciclina, e mais uma ciclina, né? E a ligação da quinase dependente de ciclina à ciclina, que chega próximo aqui, então, à ligação da proteína do retinoblastoma ao fator transcricional E2, na presença de energia, ela é capaz de fosforilar, né, a proteína do retinoblastoma, e isso vai fazer com que há disponibilidade do fator transcricional E2, que vai iniciar a síntese, e com isso ele vai iniciar o processo de duplicação. Bom, a proteína P53 tem uma função importante na leitura, né, das moléculas de DNA que estão sendo formadas, uma vez que ela detecta, né, um erro na produção de uma cadeia de molécula de DNA que está sendo produzida durante a replicação. Ela inibe ela estimula a liberação de uma série de sinais proteicos, dentre elas P16, além da P21, que está aqui representada, que tem por função se ligar a um sítio da quinase, né, e impedindo que haja a ligação com a ciclina. Portanto, não será possível fazer a fosforilação da proteína do retinoblastoma, e o que acontece é uma frenagem do ciclo celular, dando tempo para que novas proteínas sejam produzidas, para que haja, então, o reparo da molécula de DNA. Se houve, então, o reparo da molécula de DNA, a proteína P53 é desativada e o ciclo segue adiante com a perda da inibição da transcrição. Se, eventualmente, mesmo com o gene de reparo sendo ativo e atuando ativamente, ainda persistir o erro naquela molécula de DNA, outros sinais proteicos são liberados a fim de que a célula seja encaminhada para uma outra fase do seu ciclo, que é a morte celular programada ou a apoptose. Então, a P53 tem uma função extremamente importante, né, na leitura das moléculas de DNA que são feitas, e todas aquelas que têm defeito, que são defeitos potencialmente graves e cuja progressão poderá levar, então, a prejuízo celular, que se dispare o potencial para que haja a morte celular programada. É um mecanismo de controle de qualidade celular que é perdido nesse meio do caminho. Então, uma mulher que tenha uma infecção, um contato com o HPV, ela pode seguir duas vias. A primeira via, a extremamente mais comum, é a chamada infecção inativa, em que a integração do genoma na célula parasitada, ele fica na forma episomal, ele é depurado sem qualquer problema, especialmente com a renovação do epitélio.
Em algumas situações, né, acontece a chamada infecção cervical, em que uma pequena parte desse genoma pode, então, estar integrado à produção de oncoproteínas em pequena quantidade. Agora, aqui, a maior produção é de partículas virais infectivas, os vírus, isso é chamado de infecção produtiva. Essa lesão leva a uma lesão, essa alteração leva a uma lesão específica que pode ser observada, então, na mucosa, né, com a formação especialmente dos papilomas, e essa lesão ela pode permanecer como tal, aumentar em número de tamanho, eventualmente confluir ou ser destrutiva local, mas a maior parte das vezes ela é depurada com ou sem tratamento entre 12 e 36 meses pelos mecanismos normais, né, de imunidade. Agora, se for uma infecção por determinados tipos de vírus com um potencial oncogênico maior, em que há uma alta carga viral e uma persistência prolongada desse vírus, existe a maior capacidade, maior predisposição à integração viral em maior número, e essa infecção com integração viral, ela que é o cerne, ou o mecanismo mais importante para que haja a produção de maior quantidade de proteínas oncogênicas. Sendo assim, nós vamos ter a infecção com transformação, em que essas proteínas oncogênicas, atuando continuamente por um determinado período de tempo, ela acabará levando a um bloqueio dos genes supressores de tumor e de reparo de DNA, levando, então, a uma desregulação da proliferação celular na direção da hiperplasia, né? Com proliferação e aumento do número de células. Isso é interessante para o vírus, porque com isso, maior carga viral vai sendo produzida e ele vai garantindo a preservação da espécie. Por outro lado, especialmente porque com a proliferação desenfreada, a possibilidade de mutações que normalmente ocorrem, que são ao acaso, aconteçam em maior número, e com o mecanismo de controle de qualidade sendo bloqueado, existe a possibilidade de que ocorram mutações que somem, né, e que sejam progressivamente deletérias, ou seja, um evento epigenético aditivo, que consequentemente vão levar à transformação das células até a sua imortalização, transformando num câncer. Mesmo com as células transformadas, o mecanismo de depuração, seja ele com ou sem tratamento, ou seja, exclusivamente com mecanismos imunológicos, a gente pode ter uma reversibilidade do processo e com clareamento. Então, é muito mais comum que a gente tenha, após um contato com o HPV, uma infecção autolimitada, e mesmo aquelas com transformação, elas são passíveis de reversibilidade. Se formos olhar a cronologia, né, geralmente as mulheres elas se infectam pelo HPV na faixa etária entre 20 e 24 anos de idade, podendo ocorrer de forma mais precoce naquelas com início precoce da atividade sexual, e é o que temos vivenciado aqui no nosso meio, e maior parte delas, cerca de 70%, ela sofre o fenômeno de clareamento sem qualquer problema, sem qualquer manifestação clínica, sem que ela saiba, muito menos, que teve contato com HPV. Havendo a infecção com integração, que é aquela que tem fatores predisponentes para a transformação, isso ocorre geralmente entre 2 a 3 anos da infecção inicial e ocorre entre 15 a 28% dos casos. Então, nós podemos ter algum grau de transformação celular. Aqui, nesse meio do caminho, é que vão surgir as lesões precursoras. Então, 2 a 3 anos de carga viral alta e sempre presente, né, nessas mulheres, a gente pode, então, vir a começar a surgir as lesões precursoras. De um modo geral, essas lesões precursoras aparecem numa faixa etária entre 25 e 35 anos de idade. E mesmo se instaladas, elas podem sofrer regressão espontânea. As lesões menos graves em até 60% dos casos e as lesões mais graves em até 20% dos casos. A infecção com transformação pode caminhar para transformação completa e invasão do estroma, ou seja, um câncer invasivo, geralmente entre 10 e 12 anos no momento da infecção. Mas isso eventualmente pode acontecer mais cedo, até com 1, 2 anos, o que ocorre numa faixa etária média entre 40 e 45 anos de idade, o que significa que a faixa etária de risco para a transformação de câncer é entre os 25 e os 65 anos de idade, concentrados entre os 35 e 55 anos de idade, onde temos a maior parte das mulheres. E essas mulheres, então, elas devem seguir programas nacionais de prevenção, porque a maior parte dessas mulheres apresentam lesões silenciosas, sem nenhuma manifestação clínica,
o que significa que ela pode chegar na fase de invasão sem que haja qualquer manifestação. Então, preconiza-se que para que tenhamos sucesso, né, no controle e no tratamento desse tipo de câncer, que consigamos detectar as lesões nesta fase, de lesões precursoras, onde o diagnóstico ele vai levar a um tratamento passivo de cura em 100% dos casos. Bom, a carcinogênese associada ao HPV explica a maior parte dos eventos da carcinogênese, mas não todos. Tomamos como exemplo aqui o fato de expormos uma multidão, né, um grupo de mulheres de um estudo, ao mesmo tipo de HPV, reconhecidamente, né, de potencial oncogênico conhecido, e essas mulheres, quando expostas, nem todas irão evoluir para carcinoma de células camosas do colo uterino. Então, quais eventos outros, né, além da própria infecção pelo HPV e o disparo de todas aquelas lesões que vão levar à transformação, quais outros eventos propiciariam que, associados ao HPV, elas teriam maior chance de progredirem? Parece que há outros fatores, sejam eles endógenos e exógenos, que colaboram, né, com essa carcinogênese. Dentre os fatores ligados ao próprio vírus, nós temos a presença dos diferentes tipos e subtipos, ou a co-infecção por mais de um tipo de vírus, e também o tempo de persistência e de integração do genoma viral ao genoma da célula parasitária. Fatores geográficos em que estão associados a diferentes variantes presentes em determinadas regiões topográficas, né, do mundo, né? Por exemplo, a variante sul-americana tem um potencial diferente da europeia do que da africana, e assim por diante. E também fatores ligados ao hospedeiro, né, que basicamente tem a ver com o funcionamento da resposta imunológica, especialmente aquelas pessoas que têm um déficit da resposta imunológica, alguma doença ou alguma alteração da resposta imunológica ou do sistema imunológico. Infecções por outros agentes, especialmente agentes virais, eu chamo a atenção aqui para as infecções concomitantes com o vírus HIV, que levam uma propensão muito alta da transformação. E outro fator que foi reconhecido, né, como sendo favorecedor, né, à carcinogênese é o tabagismo, porque interfere tanto nas reações imunológicas locais quanto o HPV, quanto favorece a proliferação do vírus. Bom, estes são os principais assuntos, né, que a gente teria para discutir neste primeiro momento. Voltaremos no segundo momento para falarmos de diagnóstico, das suas classificações, das lesões precursoras e vamos falar das consequências e complicações. Então, em breve, retornaremos com a segunda parte de patologia do colo uterino. Agradeço a todos, né? Nos veremos em breve.